Eu vou instalar esse guidão nesse avanço e colocar aqui nesse garfo, né, nessa suspensão. Só que tem um problema, nada aqui serve em nada. Antes de explicar todas essas incompatibilidades, eu quero lembrar a vocês que a frente da bike, né, aquele tubo onde vai o garfo, tem 4 medidas. A Standard, que é aquela mais fininha, a Oversize, que saiu depois, é um pouco mais larga, a Semi-Integrada, que é uma das mais usadas hoje em dia, e a Tapered, que tem a parte de cima semi-integrada e a de baixo uma caixa muito maior. Com tanta opção para guidão, garfo, caixa de direção e avanço, é preciso prestar bastante atenção nas medidas na hora de fazer a manutenção ou uma melhoria na bike, porque é bem fácil errar em alguma coisa. Eu vou começar pelos avanços. Antigamente eles eram assim, uma peça que vai dentro da espiga do garfo. E a única regulagem que você tem aqui é subir ou baixar um pouquinho. Na verdade, esse modelo ainda é muito usado. E para ele funcionar corretamente, a medida externa desse tubo deve corresponder à medida interna da espiga do garfo. Essa diferença de medida criou um problema muito grande na hora de substituir um componente desse tipo. O avanço importado, medida 22.2, não entra no garfo nacional medida 21.1, porque é um furo menor. Então eu e milhares de ciclistas ficávamos desbastando essa peça aqui no esmeril, na lima, para tentar usar uma peça dessa que estava fazendo falta para a gente. E era muito difícil, ficava ruim, tudo torto, tudo judiado, e mesmo assim você tinha que bater. E se batesse muito para ela entrar, provavelmente não ia sair mais. Então eu teria que cortar aqui o garfo e o avanço de uma vez só, para tentar aproveitar pelo menos o quadro. Ao contrário, também não ficava bom e, aliás, ficava perigoso, né? Usar um avanço ou um guidão integrado ao avanço, nacionais na medida 21.1 e um garfo importado que tem a medida interna da espiga 22.2. Essa diferença de 1.1 milímetros já é suficiente para a espiga não prender direito. E qualquer pancadinha que você dá na roda dianteira, o guidão desalinha. É um saco. Não é um saco. Ah, tá bom. É. Quando as bicicletas começaram a ser fabricadas no Brasil, a medida interna desse tubo aqui do garfo, a espiga, era 21.1, porque a gente não tinha no Brasil um tubo de 1 polegada que tivesse um vão de 22.2 milímetros, que é a medida correta. E ficou assim por um bom tempo, mas hoje nós temos as duas medidas, a 21.1 e a 22.2, nos avanços importados. Essa aqui é uma caixa de direção standard, né, com sua porca aqui com rosca, na verdade todas as peças têm rosca. E elas sofriam grande interferência dessa diferença de medida, né, 21.1, 22.2. Por exemplo, uma porca dessa nacional sendo colocada em um garfo importado fica muito justa, tem que fazer muita força desde o início para ela entrar e vai bem aos poucos. E ao contrário também não é nada fácil. Uma caixa importada, né, um conjunto desse 22.2 numa espiga nacional apresenta uma certa folga, e essa folga, com o passar do tempo, acaba espanando, né? Espanando justamente a rosca aqui da espiga. Então você perde o garfo. Quem tem bicicleta com esse tipo de avanço e garfo com rosca quer trocar por um avanço a headset, né? Aquele que é para espiga lisa. Mas fazer isso usando um adaptador. Ele não quer ter que trocar a caixa de direção nem o garfo, então sai mais barato colocar o adaptador. O problema é que o adaptador é igualzinho isso daqui, né? Utiliza o parafuso expander, que é aquele que não prende 100%. Mas a grande vantagem dessa troca é poder contar com avanços de vários comprimentos diferentes, vários ângulos, então sempre tem um que te agrada.
Esse adaptador é encontrado em 3 medidas, o 21.1 e o 22.2, que são bem parecidos, que são medida standard. E o oversize, né, que é a medida 25.4, a medida interna de uma espiga oversize, que é a espiga usada na maioria das bikes de estrada, de mountain bike hoje em dia. Eu não gosto muito desse tipo de adaptação porque você colocou um avanço a headset legal, do tamanho que você procurou ali, ficou ótimo para você guiar a bike, só que ele continua com aquele problema, ele ainda usa um expander, né, o parafuso expander, então ele é headset lá em cima e expander dentro da espiga do garfo na parte de baixo. Aquele problema de desalinhar a frente com as pancadas na roda ainda pode acontecer. E nessa opção oversize, né, que é o que tem o diâmetro maior, ele é um pouco mais imune, você consegue apertar com mais eficiência. Hoje a maioria dos avanços a headset são assim, né? Aqui na espiga, medida 28.6, que é oversize, e aqui na frente 31.8 para guidão mais grosso. Mas ainda dá para achar avanços desse tipo com a medida standard aqui na frente, para guidão mais fino, de 1 polegada, 25.4. E dá para ver, né, quando a gente compara, como tem diferença nesse furo aqui para instalar o guidão. Você viu que tem avanços em 3 medidas diferentes, né? E guidão também. Tem o guidão da BMX, da Beach Bike, da Cruiser, que ele é inteiro na medida 22.2. Ele não tem essa parte mais estufada aqui no meio. Tem o 25.4 das bikes antigas, que ele é 22.2, que é a medida das manetes, dos comandos. E ele dá uma engrossada só aqui no meio, na área que o avanço pega. E tem esse aqui, que é o mais atual, medida 31.8, que pega uma grande área. Então essa expansão de 31.8 avança por boa parte do guidão. Por isso que ele é o melhor, é o mais forte de todos, é o reforçado. Então, se você vai comprar um guidão, verifique essa medida central de fixação para não comprar errado. E se você já comprou errado e errou para menos, ainda tem essas buchas que podem te salvar. Essa aqui transforma o guidão de 22.2 para 25.4. E essa super bucha estriada transforma o guidão 25.4 no 31.8. Assim você consegue aproveitar esse componente. A título de curiosidade, foi lançado há pouco tempo guidão e avanço com 35 mm de diâmetro, que é mais recomendado para as bikes de downhill, de enduro e de trail, já que é uma peça mais reforçada ainda. E você deve estar pensando aí, como é que eu vou arrumar garfo e caixa de direção para tantas medidas? Pois é, o Standard tem 2 medidas, o Oversize é o mais atual, o mais usado no mundo inteiro, e o lançamento mais recente, que já está aí há um tempinho, é o Tapered, que tem aquela espiga cônica, a parte de baixo é maior. Os garfos Standard e Oversize surgiram assim, com rosca, né? O primeiro lançamento foi assim. E a primeira versão a ganhar o modelo headset de espiga lisa foi a Oversize. A KSW tem os dois até para bikes Aro 26, né? O Standard e o Oversize, a headset. Então você consegue montar mesas, né, super legais e ter 3 opções de freio. Você pode manter um freio antigo, por exemplo, um cantilever, ou usar o V-Brake, que é o mesmo pino, mas tem também o suporte para pinça para as bikes com freio a disco. O garfo Standard, que é aquele mais fino com espiga de 1 polegada, não pode ser substituído por nenhum outro, porque uma espiga oversize até passa pelo quadro, mas passa tão justo que não cabe a caixa de direção, então não dá para usar. Mas o oversize pode ser montado num quadro tapered, que usa aquele formato maior com espiga cônica. É só você substituir essa bucha, né? Tira o cone mais largo da versão tapered e coloca essa que é um redutor para se encaixar perfeitamente na espiga oversize. A indústria sempre lança novos produtos com medidas diferentes, muitas vezes maiores, mas sempre dá um jeito de você conseguir usar esse produto novo no seu antigo sistema. É o que aconteceu com a caixa de direção oversize. Essa aqui é aquela primeira oversize, né, quando a frente da bike é bem paralela, bem comum, estreitinha. Tem 34 mm aqui e essa é uma caixa semi-integrada que tem 44 mm no encaixe.
E eles lançaram um adaptador que abre, né, um pouco mais, você consegue num quadro antigo estreito colocar a semi-integrada e também usar uma espiga cônica, né, a tapered, numa caixa inferior que abre ainda mais. Eu peguei essas duas espigas lá na linha de produção da KSW. Aqui a gente tem uma reta, né, que é para usar caixas de direção oversize antiga, com encaixe de 34 mm, ou a semi-integrada, que é a mais atual, com encaixe, né, no quadro de 44 mm. A espiga cônica, né, que é a tapered, ela mantém os 44 mm de encaixe em cima, nos quadros, só que a parte de baixo tem 55. Então ela é bem maior embaixo e deixa a frente da bike mais estruturada, mais firme. Falando das caixas de direção tapered, existe uma pequena variação nas medidas, então precisa prestar bastante atenção na hora de comprar. Por exemplo, as caixas de ferro que usam um colar de esferas ou a caixa em alumínio com um rolamento encaixado dentro, tem a medida 55 mm, mas tem também os quadros que usam um rolamento encaixado direto nele, sem nenhum tipo de casquilho, né, como essa caixa de aço ou de alumínio. É o rolamento direto no seu quadro. E esse usa uma medida um pouco maior, 56 mm. Então é bom, né, se possível, usar um paquímetro para tirar a medida na hora de comprar uma caixa de direção tapered para não ter erro. Aposto que você ficou animado aí com essas informações e já dá para fazer os upgrades agora com mais certeza do que comprar. Então não esquece de comentar aí quais são essas mudanças que você vai fazer na sua bike. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Na lente, mas acho que não aparece, né? Ali. Não, acho que é um custo. Os garfos standard e oversize, é preciso prestar bastante atenção nas medidas antes de fazer uma... Com tantas opções para guidões, caixas de direção, guidões. Com tanta opção para guidão, avanço, caixa de direção e garfo, é preciso prestar bastante atenção. Eu estou piorando com a dicção, não sei. Bastante. Preciso pôr um Invisalign aqui. Para desentortar tudo. Na hora de fazer uma substituição na manutenção ou alguma melhoria na bike, porque existe o... E o único ajuste que ele tem é você subir ou baixar ele um pouquinho. Essa é a regulagem que dá para fazer. A medida interna do garfo, aqui da espiga do garfo, é um vão interno de 22,2, que é o correto. E assim ficou por um boi... Com essa bucha, ele fica alterado, ele fica... E essa super bucha estriada transforma o guidão 25,4 no 30. Deu uma desanimada, fiquei...